onde o Senhor Jesus Cristo, de forma maravilhosa, pois o texto diz que foi assim, quando você chega ao capítulo 7, esse sermão dura até o capítulo 7, as pessoas dizem, ou a Bíblia nos diz, que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Os escribas muitas vezes ensinavam as cópias daquilo que eles tinham aquele costume, e Jesus ensinava com autoridade. E ele começa do verso 1 até o verso 11, falando das bem-aventuranças, e no 13 e 14, 15 e 16, ele dá uma pausa para falar sobre a prática, ou uma vida prática da igreja. E nós leremos verso então 14, 15 e 16. Eu estou quase certo que quase todos que estão aqui, sendo crentes, já ouviram algum sermão neste trecho. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Vamos ler juntos o 16? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai Santo, obrigado, Deus, pela tua palavra, e obrigado por podermos retornar a um texto tão conhecido, um texto que, inclusive, Senhor, muitos de nós já ouvimos diversas mensagens, estudos em cima dele. Certamente alguns de nós o têm decorado, Deus, na mente e no coração. E eu peço, Senhor, que mesmo assim, o Senhor Deus possa abrir os nossos olhos e o nosso coração para enxergar o que o Senhor deseja falar conosco. Que tenhamos um coração de prontidão, Deus, não só para ouvir, mas também para praticar. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse trecho da palavra do Senhor, eu trago como proposta para os irmãos, para nós pensarmos sobre um tema nessa noite, em cima desse trecho das Escrituras. O problema não é só o mundo escuro, é a igreja apagada. Que nós comecemos por esse ponto. O texto diz que o problema não é só o mundo escuro, é o quanto que a igreja se encontra apagada. Você já reparou que nós, de forma geral, só valorizamos a luz quando ela falta? Parece um pouco do que acontece hoje em dia com a internet. A gente só dá valor quando ela começa a falhar ou quando ela falta. Mas durante séculos, a humanidade ela viveu limitada pela escuridão. Durante muitos séculos, quando o sol se punha, praticamente tudo parava. Durante muitos séculos, o trabalho cessava porque o perigo aumentava e as pessoas se recolhiam rapidamente. A noite, ela não era só ou apenas um período de tempo, como é para nós hoje, ela era uma barreira para que as coisas acontecessem. Mas isso começou a mudar no século XIX. Quando foi descoberta, vamos dizer assim, a luz elétrica, passou a iluminar cidades inteiras. E Thomas Edison e outros contribuíram para que a escuridão parasse de ditar o ritmo da nossa vida. As ruas ficaram mais seguras, o comércio avançou, a produtividade de repente aumentou. Mas junto com a luz elétrica, que não só iluminou os ambientes, as casas, os comércios, ela reorganizou de alguma forma o mundo. E louvado seja Deus por esse avanço. E junto com essa transformação, algo muito simples começou a ganhar importância. Os sinais iluminados. Os pequenos sinais. Algo muito simples como placas que orientam, alertam, conduzem, porque no meio da escuridão não basta existir um caminho, é preciso também enxergá-lo. Então começaram a vir as placas. Eu, por exemplo, pensando na luz, eu amo quando eu estou viajando à noite, ou preciso viajar à noite, e de uma cidade até a outra, aqueles caminhos curtos de uma cidade até a outra,
tem ali na estrada aquele poste alto iluminando no canteiro central. Eu acho algo maravilhoso. Eu penso que, se fosse possível, todas as cidades e todo o trecho de estrada tinha que ter de uma cidade a outra. Os acidentes, principalmente à noite, acredito que diminuiriam. Outro dia, passando aqui pela nossa cidade, num caminho que eu faço com frequência, e outros irmãos aqui também fazem, que é passando ali em frente ao SESI, eu percebi algo que eu não tinha visto ainda. Ali no gradil do SESI, uma placa muito simples, mas muito significativa e forte. Estava escrito assim: ponto de encontro de emergência. Pertinho ali assim do ponto de ônibus. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu não tinha reparado ainda, mas a placa estava ali. Essa placa, ela não é nada chamativo, nada sofisticado, mas ela é carregada de significado. Aquilo não, por exemplo, não está ali para dias comuns. Ninguém olha num dia comum e tranquilo para aquela placa e pensa muito sobre ela. É só gente meio estranha, assim como eu, que para numa placa dessa e fica ali um tempão pensando sobre aquilo. Mas no dia do caos, no dia de uma evacuação, no dia em que tudo sai do controle, pensa comigo, essa placa muito simples, ela vira direção. Essa placa simples vira uma referência. Ela vira esperança organizada no meio do desespero. Algo simples, algo que está ali e a maioria de nós não percebe. Quando eu vi aquilo, e não poderia ser diferente, como teólogo, imediatamente eu pensei: é exatamente isso que a igreja deveria ser. A igreja deveria ter uma placa enorme como essa. Ponto de encontro de emergência. Isso é a vida da igreja. A igreja é essa placa, eu fiquei pensando ali por algum tempo, para gente perdida, para gente ferida, para gente que não sabe mais para onde ir. Mas aqui mora um problema, que volta lá ao nosso tema. E se no meio da emergência, ninguém consegue ver a placa? E se no meio do perigo, a placa está apagada, desbotada, ignorada? Pior, e se ela estiver lá, mas não fizer diferença nenhuma? Ela não muda nada. Jesus, ele olha para os seus discípulos, em Mateus 5, e ele não diz assim: vocês podem ser, se quiserem, a luz do mundo. Jesus faz uma afirmação: vocês são a luz do mundo. Assim como Paulo, no texto que lemos semana passada, disse para os crentes de Corinto: vocês são massa sem fermento. Eu sinto, irmãos, que nós nos preocupamos muito com o mundo lá fora. Nós nos preocupamos muito com o que acontece lá fora. E o problema é quando a luz, de alguma forma, ela decide não brilhar. Existe em nós uma preocupação com esse mundo escuro. E deixa eu te lembrar, a escuridão faz o que ela sempre fez em todas as eras. A escuridão é escura. Mas eu sinto que existe uma preocupação muito grande nossa, como o mundo está, enquanto a palavra de Deus nos ordena, e se você quiser pensar dessa forma, nos convida, dizendo em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Esse é o chamado da Bíblia, é um convite para focar a mente nos valores eternos, nos valores espirituais, nos valores celestiais, em vez de nos preocuparmos com os prazeres transitórios, com as ansiedades terrenas, com o avanço das trevas, com a cultura vigente, com o pecado alastrado ou com o caos constante que nós vivemos. É pensar nas coisas lá do alto. Jesus não nos mandou, e eu louvo a Deus por isso, mais uma vez eu digo, louvado seja Deus por isto, Jesus não nos mandou resolver a escuridão. Ele não deu essa ordem. Ele não disse que você tinha que resolver o problema dos outros, a vida dos outros, a escuridão dos outros, mas Ele nos mandou ser luz dentro da escuridão. Isso Ele mandou. Essa é a ordem que nós encontramos. Então, talvez, irmãos, a pergunta hoje não seja: por que o mundo é tão escuro?
mas sim por que a igreja está tão apagada. Essa é a pergunta. Porque o mundo, ele é escuro, nós sabemos. Isso é fato. Nós teremos que lidar com isso a vida inteira, até que Jesus nos busque ou que Ele volte para buscar a sua igreja. Mas a pergunta para nós é por que a igreja tem andado tão apagada? E isso entra aqui um ponto que nos confronta. E o ponto é, se ninguém percebe a sua fé, talvez, por favor, entenda, talvez ela não exista. Se a luz que há em ti não brilha para ninguém, talvez você não tenha luz alguma. Essa é a grande sacada do texto. O texto está nos chamando para viver uma realidade que a fé, irmãos, não é uma performance. Não é relatório. Não é bater meta. Não é estar presente em todas as aulas ou ser o professor presente. A meta não é essa, isso não vai funcionar, porque a fé verdadeira é uma luz que transborda. Essa é a realidade. E tem muitos de nós em que a fé que tem não é percebida no trabalho, em casa, na família, no meio dos amigos. Não se percebe que essa pessoa tem luz. E se, por acaso, o pastor ou alguém conversa com alguém que trabalha contigo, e quando a pessoa fala de você, fala, você conhece? Aí o pastor então diz, olha, ele é lá da igreja, a pessoa fala, ele é crente? Essa é uma das maiores vergonhas que os pastores passam. Aí a gente tem que responder, olha, é membro da igreja. Se é crente, eu não estou sabendo, não. Pelo jeito que você falou, parece que não. Então, meus irmãos, isso nos leva a encarar o seguinte fato. Uma fé, e é o que a Bíblia está nos mostrando, que não aparece, uma fé que não influencia, uma fé que não incomoda, talvez não seja uma fé viva. É como aquelas pessoas que há alguns anos compravam uma camisa que tinha bem grandão na frente, escrito fé. Mas a pergunta será, fé em quê? Fé morta ou fé viva? Que tipo de fé essa pessoa tem? E sendo isto verdade, o tanto que eu creio que é, o problema então não é só o mundo escuro. O problema tem sido nós, igreja de Deus, apagados, disfarçados, mascarados, camuflados, encobertos e fantasiados diante das pessoas. E isso nos faz entrar no verso 14, onde ele vai mostrar que luz que se esconde deixou de ser luz. Olha o que diz, vós sois a luz do mundo. E Jesus faz uma constatação, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível. Se você é luz, é impossível ficar escondido. Nós temos uma cidade bela, aqui bem pertinho de nós. Alguns irmãos visitaram há pouco tempo, eu visitei há mais tempo, muitos gostam. Está lá no alto de uma montanha, Santa Teresa. Essa cidade, ela se destaca, ela está bem lá no alto. Talvez você não consegue ver em alguns pontos da estrada, de alguns lugares, mas certamente à noite, iluminada, em alguns lugares, ainda que sejam vales, as pessoas olham, elas veem a iluminação. Não se pode esconder Santa Teresa. Não tem como ficar escondida. Ela é destacada, ela está ali, todos veem, as pessoas querem visitar, as pessoas querem ir. As pessoas gostam, afinal de contas, é uma cidade histórica, a primeira colônia italiana do Brasil, coisa boa, tem ali sua própria culinária, da própria terra, não dá para esconder. No contexto original,
Jesus ele está falando para um povo que conhecia bem a geografia da região, e era muito comum, normalmente as cidades eram erguidas, construídas em lugares altos, mas naquele tempo era por causa de segurança e visibilidade. Esse era o propósito. À noite, uma cidade no monte, que era o comum, era impossível de ignorar. As pessoas viam de longe. E em um tempo sem essa luz elétrica maravilhosa que nós temos, essa iluminação, qualquer luz, por menor que fosse, era visível de longe. Uma cidade acesa, ela virava uma referência para viajantes e até para os moradores. Jesus ele está dizendo, vocês foram posicionados para serem vistos. Você é luz para ser visto. Esse é o propósito. Você não pode camuflar, esconder, fantasiar. Não dá. Ele diz que você é luz, é como uma cidade erguida sobre um alto monte. Não dá para se esconder por causa da conveniência, para não ficar e não criar um mal-estar com as pessoas. Não dá. Porque você é luz. E Jesus diz que te posicionou num local para que você seja visto. Isso não é sobre ego, irmãos, é sobre propósito. Isso nos lembra as palavras que Mordecai fala para Esther, a respeito da posição que ela ocupava como rainha. Uma menina órfã, ela não foi colocada naquele reino sem propósito. E Mordecai lembra ela, diz assim, olha, quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus te colocou nesta posição. Aí ela, opa, eu sou luz. Eu não fui colocado numa posição tão alta sem propósito, porque Deus carinhosamente me amou tanto, olhou para o fato de eu ser órfã e de repente disse, eu vou mudar a sorte dessa moça. Tem propósito, ele mudou a sorte de uma nação inteira pela posição que ela ocupava. Então o problema, irmãos, não é querer aparecer. Nós não estamos falando de alguém que quer aparecer a qualquer custo. O nosso problema é querer se esconder quando Deus te chamou para ser visível. Você quer ficar atrás do palco, nos bastidores, atrás das cortinas, mas Jesus falou, você foi chamado para ser visível. Hoje nós podemos dizer que muitas vezes, irmãos, nós crentes praticamos uma fé discreta demais, silenciosa demais e confortável demais. Eu sou crente, mas por favor, conta para ninguém. Deixa esse negócio quieto, não complica a minha vida não. Senão daqui a pouco aqui no trabalho o pessoal começa a me pedir oração, perguntar alguma coisa da Bíblia, e eu nem sou aquele crente assim que sei tanta coisa, que eu nem tenho lido a Bíblia, então, deixa isso quieto. Não conta para ninguém. Hoje nós vivemos uma fé assim, irmãos, discreta demais, silenciosa demais, confortável demais. Eu jogava um futebol toda segunda em Governador Valadares com pessoas que não eram da igreja, tinha alguns da igreja. E eu me lembro do Vando, não o Vando daqui, mas um Vando de lá. E toda vez que algum crente estava envolvido em alguma jogada duvidosa, tipo foi mão, não foi fora, não foi gol, não foi, ele falava, você é crente, não pode mentir não, hein? Eu achava o máximo. Porque eu só jogava no time dele, né? Então, era o máximo mais ainda. Porque os outros que estavam lá, ele ia lá e... Você é crente? Toda hora ele estava lembrando que a pessoa é a luz. E que ele não pode ser mal direcionado, ele não pode deixar de brilhar, ele não pode se esconder. Ele lembrava isso com constância. Então, quando nós olhamos para essa realidade, não dá, irmãos, para ser luz de Deus e viver uma fé discreta, uma fé silenciosa, uma fé confortável. Se a sua vida não está apontando para alguma direção, para alguém uma direção, você está negando o próprio chamado. Quem você é? Você é luz, não pode se esconder. Então nós entramos no verso 15, em que Jesus vai dizer, nem se acende uma candeia
para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Aqui nós temos uma figura interessante, o nosso irmão presbítero Marcos Nati. Esse presbítero, ele faz esses desenhos, Bíblia Brother, né? Você que tem aí sua rede social, Instagram, por favor, siga, você vai ter muito conteúdo bom. Ele fala um pouco sobre esse alqueire, sobre essa candeia, né? A candeia, aquela pequena lâmpada de óleo, era colocado o óleo num canto, o pavio no outro, e ficava ali, né, iluminando a casa o dia todo. Mas o alqueire, que é o objeto aqui que esconde a luz, era um recipiente usado primeiramente para o animal carregar dos dois lados os grãos, e futuramente ele passou a ser um balde de medida. Um balde grande que media os grãos, inclusive para quem ia plantar. Ele passou a medir através desse balde. E o que Jesus está dizendo é que cobrir a lâmpada, a luz com alqueire, com este balde grande, não era só inútil. O que Jesus está dizendo é que era completamente absurdo fazer tal coisa. É algo absurdo você acender uma candeia para logo em seguida cobri-la. O que Jesus está nos dizendo, irmãos, é que não faz sentido algum ser luz e ficar tampado. Não faz sentido. É melhor você assumir que é trevas, que você não é luz, que você não brilha em lugar nenhum, porque não faz sentido querer ser luz e ficar apagado, escondido, sem aparecer, sem mostrar a realidade de Deus. Então seria como acender aquela candeia e imediatamente apagar a função. E aqui entra um detalhe. A luz, diz o texto, era colocado no velador, um suporte bem elevado para iluminar toda a casa. Então permitir ou pensar que essa lâmpada é acesa para ser coberta não faz sentido. Mas permita-me dar um exemplo de algo que nós usamos mal. Eu vou dizer que nós usamos mal porque eu posso ter usado mal em muitos momentos. Os motoristas, sobretudo. Pensa nos faróis de um carro. Tem gente que pega a estrada aí todo dia que vai ficar feliz de ouvir isso. Existe o farol alto, o farol baixo e o de neblina. Vou nem dizer o baixo, vamos dizer o normal. Cada um tem uma função específica, embora as pessoas achem que o de milha e de neblina é a mesma coisa. Mas cada um tem uma função bem específica. O farol alto, por exemplo, ele ilumina longe. Alto. Essa é a função dele. Assim como o de milha. Essa também é a função dele. Mas na neblina, o farol alto atrapalha. E muita gente não sabe disso. Aí quando tem neblina, ele liga o farol alto. Mas ele atrapalha. Porque a luz reflete e piora a visibilidade do próprio motorista. E de quem vem ao contrário também. Mas se o seu carro tiver o farol de neblina, aí sim, ligue ele, porque ele vai iluminar o chão, as bordas da pista, as faixas, para que você enxergue por onde você vai. Não tem como você tentar ver tão longe, porque não vai adiantar, a neblina não vai sair porque tem muita luz. É porque nós ficamos assim. Agora pense nisso. Algo que foi feito para iluminar, que são os faróis, pode acabar atrapalhando quando usado de forma inadequada. E talvez seja esse o problema de muita gente que está me ouvindo agora. Porque a fé existe. A fé até existe ali. A luz até está lá, mas ela está sendo usada fora do propósito. Em vez de iluminar, e ali a gente tem o exemplo, em vez de iluminar, acaba confundindo, acaba afastando, ou até prejudicando quem está tentando enxergar. É luz, tem fé, existe fé, mas usa de forma equivocada. Isso nos faz lembrar de Mateus 23:13, quando Jesus diz que os fariseus não entravam pela porta e impediam quem queria entrar.
Ele fala que era um absurdo. Cristo chega a dizer que o zelo deles, por esclarecimento, por iluminação na palavra, na verdade, os tornava tão cegos, que ele os chama no verso 24 de guias cegos, que coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. Era gente que tinha luz, mas não sabia usar a luz de forma adequada. Ninguém acende uma luz para esconder, é isso que Jesus está dizendo. Mas muitos de nós, irmãos, vivemos assim. Nós vivemos muitas vezes com uma fé abafada pelo medo, com uma fé sedenta por aceitação, com uma fé adaptada por conveniência, com uma fé ofuscada pelo mau testemunho, e o mau testemunho na família, no trabalho, nas redes sociais, no vestuário, no linguajar, nos negócios. Você até é luz, mas está tudo abafado, tampado. Não é que a luz não existe, vamos pensar assim, porque Jesus diz, vós sois luz, é que ela está debaixo do alqueire. Então a questão nessa noite, nesse segundo momento é, qual é o seu alqueire? O que te abafa? O que tampa a luz que está em ti? Então não é o mundo que está apagando a igreja, que somos nós. Jesus não diz que o mundo está apagando a igreja, não vai nem resistir, porque as portas do inferno não resistem à igreja, não prevalecem contra ela. É a própria igreja, o povo de Deus, que se esconde. E ele está dizendo, é um absurdo você tentar se esconder. E nós chegamos então ao verso 16, onde ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Não tem como não ser visto. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Tem que brilhar diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus corrige, irmãos, uma possível distorção que poderia acontecer. Ser luz não é sobre virar o centro da atenção. É sobre Deus ser visto através de você. Na cultura daquela época, as boas obras, por exemplo, não eram apenas atos morais. As boas obras eram ações visíveis de justiça, misericórdia e fidelidade a Deus. Isso eram as ações. Então, o que nós podemos pensar do que Jesus está dizendo é o seguinte, era algo público o suficiente para ser percebido, mas direcionado o suficiente para apontar exclusivamente para Deus. É disso que Jesus está falando. Então era algo público, o suficiente para que os homens pudessem ver, mas era algo também direcionado o suficiente para apontar exclusivamente para Deus. Se quiser resumir mais ainda, é algo público direcionado para Deus. É isso que acontece. Isso me faz lembrar um pouco o futebol, embora os jogadores façam isso por diversos motivos. Quando um jogador fazia um gol e cai de joelhos e aponta os dedos para o céu. É um gol, algo público o suficiente para ser visto, mas direcionado o suficiente para apontar para a razão do agradecimento. Então, embora esse exemplo seja bem simples para nós, mas ele nos lembra isso. Tem ali uma multidão assistindo ao vivo e outros assistindo à distância. Tem um público presente, um público à distância, assistindo o que está acontecendo. O gol saiu. Você fez o gol. Mas é algo direcionado o suficiente para apontar apenas para Deus. Para dizer, é Ele que me fez chegar até aqui. Então, quando nós pensamos assim, existe, irmãos, e é o que Jesus está trazendo, uma enorme diferença entre fazer o bem para ser visto e viver de tal forma que Deus se torne visível através da sua vida. Algo que nós vamos, então, chegar a pensar aqui. A luz, irmãos, ela não chama atenção para si mesma. Ela revela o que estava escondido.
O que Jesus diz é que a luz aponta em alguma direção, como os faróis do carro, ou ainda mostra o que está no ambiente, ou melhor, como diz o final do verso 15, ela é colocada no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Luz invisível não é luz, luz abafada perdeu sua função. Luz, é o que Jesus está dizendo agora, que não aponta para Deus, perdeu seu propósito. Então, se você, sendo luz, não tem apontado para Deus, seu propósito está perdido. Você não está sendo luz. Quais as aplicações que nós podemos tirar para a nossa vida pensando a esse respeito? Primeira delas, nós, irmãos, não produzimos luz, nós refletimos Cristo. Ninguém aqui produz luz por si mesmo. Por mais que você se esforce para parecer luz, foi Cristo que afirmou, vós sois a luz do mundo. Mas antes Ele mesmo disse que Ele é a luz. Nós precisamos estar perto o suficiente de Cristo para conseguir refleti-lo. Sem Cristo, o que sobra não é luz, é uma performance religiosa. São apenas boas obras, bem feitas, mas não é a luz de Cristo. Então, eu não produzo luz por mim mesmo. Uma segunda aplicação é que Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele não se escondeu. Mesmo quando isso lhe custou tudo, Ele não se escondeu. E uma fé, irmãos, que sempre evita os custos, as perdas, as desvantagens, provavelmente nunca foi uma fé moldada pela cruz de Cristo. Ele é o nosso exemplo. Seguir Cristo e essa é a afirmação do texto, seguir Cristo é inevitavelmente ser visível. Não tem como se esconder. Recebeu Jesus? Você é luz. Não há como se esconder. Porque foi visível nele primeiro. Essa luz. E pode ser que ser a luz de Cristo e não se esconder nos custe tudo. Pode ser que custe tudo como custou para muitos dos nossos irmãos no passado. Para alguns deles custou a própria vida. Uma terceira aplicação para a nossa vida. A cruz, irmãos, é a maior prova de que a luz entra na escuridão. A cruz de Cristo. Ser luz não é evitar ambientes escuros, Jesus mostrou isso. É levar Cristo para dentro deles. Eu já vi isso bem de perto, e permita-me compartilhar isso. Na igreja anterior, a Monte Sinai, nós tínhamos cultos semanais no bairro Monte Carmelo. É um bairro vizinho do bairro da igreja chamado Santa Helena. E esse bairro vizinho tinha ali aquelas casinhas, como estas, do residencial Rio Doce, residencial Mata do Cacau. Esses que a gente tem aqui pertinho. E ali nós tínhamos 3 ou 4 irmãos que moravam naquele lugar. E nós começamos a fazer os cultos nas casas desses irmãos. Mas à medida que íamos de casa em casa, algo começou a acontecer. As pessoas que eventualmente participavam, vizinhos daqueles irmãos, daqueles cultos, começaram a pedir, vá à minha casa também. E de repente, nós estávamos entrando em lugares bem escuros. Lugares que normalmente nós evitaríamos. Nós entramos, inclusive, em casas onde funcionavam boca de fumo. Nos receberam para fazer um culto. E sabe o que isso mostrou? Pelo menos para mim naquela época, e mostra para a igreja, que o problema nunca foi o mundo escuro demais. O problema nunca foi estar em lugares escuros. Esse não é o problema. O problema é quando nós estamos em lugares escuros sem o propósito de apresentar Cristo. Este é o problema. Porque quando Cristo entra, a luz de Cristo, através de nós, não pede permissão. Ela simplesmente, irmãos, ilumina. Ela não pede licença, ela entra. Ninguém, irmãos, que foi realmente alcançado por Cristo, permanecerá igual. Não vai ficar igual. A luz, irmãos, que há nesta pessoa,
não tem, e é isso que Cristo está afirmando aqui para nós, a luz que está nas pessoas que receberam Cristo não tem permissão ou espaço para ficar contida. Assim brilhe a vossa luz. Por isso eu trago para os irmãos essa ideia ou esse pensamento. Uma fé, irmãos, que não atravessa a sua rotina. Uma fé, uma luz de Cristo que não alcança suas relações. Uma fé que não afeta suas decisões, talvez seja uma fé que não exista. E você deveria começar a se preocupar. Porque alguém que diz ter a luz de Cristo, mas não muda nada na rotina dele. Tem a luz de Cristo, mas não muda nada nas relações dele. Tem a luz de Cristo, mas não muda nada nas decisões dele. Tem algo muito errado. Que luz é essa que não ilumina ou não alcança as trevas da sua rotina? Ou os seus amigos que estão em trevas? Ou as decisões que você toma? Então essa luz, se ela está ali, ela tem que afetar, atravessar a nossa rotina, alcançar nossas relações, afetar nossas decisões. Quantos amigos você tem que precisam urgentemente de Cristo Jesus e você até hoje não compartilhou essa luz com ele? Você joga bola com ele, você encontra nos locais de trabalho, você passa por ele na cidade, encontra em aniversários, você sabe que ele está numa vida de perdição, caminhando rumo ao inferno, e você não compartilha nada da luz que há em ti para ele. Eu vou entender que você é um péssimo amigo, uma péssima amiga, porque você sabe de um grande tesouro e você não compartilha esse grande tesouro. O mundo, irmãos, ele está escuro. E deixa eu te dizer, sempre esteve. Até quando Jesus foi criar todas as coisas, eram trevas. Até quando o Verbo estava criando, trevas. Era escuridão. Cristo Jesus, nosso Senhor, nunca tratou isso, irmãos. E é isso que esse texto nos mostra. Ele nunca tratou o mundo escuro como um problema. Em João 17,15, por exemplo, aquela oração sacerdotal, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele diz, eles têm que ficar aí mesmo. Ele olhou para os seus discípulos, e nós também somos seus discípulos, e ele colocou a responsabilidade neles. Assim brilha a vossa luz. Então a indagação não é sobre o mundo lá fora, tão escuro, meu local de trabalho escuro, os locais por onde eu passo que são tão escuros. É sobre nós, irmãos. É sobre nós brilharmos no meio da escuridão. E eu encerro uma última pergunta. Se a sua vida fosse a única evidência de Deus que alguém tivesse, pense sobre isso. A única evidência de Deus que alguém tem é você. Essa pessoa encontraria luz ou continuaria na escuridão? E talvez algumas pessoas que convivem com você, a única evidência que ele tem de Deus na vida dele é você. Mas porque você está permitindo que o alqueire tampe a luz que há em ti, essa pessoa continua na escuridão. Tem que abrir a boca, irmãos. Tem que colocar o coração à disposição.